Meus irmãos, boa noite, graça e paz, amém? Eu vou lançar inicialmente um desafio para você, agora não pode mentir, tá certo? Você vai abrir a palavra do Senhor no livro de Jonas e quando você encontrá-lo, você fica de pé. E não pode ir para o índice, viu, da Bíblia. Não vale para o índice da Bíblia. Só quando encontrar. Pode até pedir ajuda aos universitários. É de lado. Estão pedindo uma dica aqui, fica entre Gênesis e Apocalipse. Ajudei bastante. Vá para o índice, pode ir, vá para o índice, eu vou abrir a sessão. Que é melhor, que senão a gente vai para uma vigília e eu não estou a fim de ficar até meia-noite. Jonas capítulo 3. Jonas capítulo 3. Amém? Quase todos encontraram, né? Você está vendo que o Jonas é fujão até no livro? É difícil de encontrá-lo, só Deus mesmo para encontrar Jonas. Até o livro do camarada é complicado. Jonas capítulo 3. Vamos ler? Verso 1 ao verso 10. A palavra de Deus nos diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma, não lhe deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Vamos orar? Senhor, aqui está a tua santa palavra. Como te somos gratos, Pai, por esse domingo dia 17, que tu nos reunisse pela manhã, e assim também tu o fizesse agora à noite. Nós ouvimos a tua voz de forma tão audível pela manhã, Senhor, e a nossa oração nessa noite é que também tu continue a falar conosco de forma compreensível. Faz isso, Pai, para o louvor da tua glória, e que no final teu nome seja exaltado, glorificado e engrandecido em nossos lábios, em nossa mente e em nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Último culto de missões do ano, né, irmãos? E me veio à mente meditar com os irmãos nesse texto. O capítulo 1 de Jonas, se você é alguém familiarizado com as escrituras, é uma narrativa da fuga de Jonas da ordem de Deus. No capítulo 1 nós podemos afirmar que Jonas estava correndo de Deus. O capítulo 2 é a sua experiência no fundo do mar, e como Deus usou aquele grande peixe para salvá-lo e vomitá-lo exatamente em Nínive. E no capítulo 3, que será a nossa meditação aqui nessa noite, me parece que Jonas finalmente, mesmo contra a sua vontade,
começa a entender que é preciso andar com Deus. O capítulo 3, ele narra exatamente isso. Antes de nós irmos para o texto, me permita fazer algumas observações aqui nessa noite. Primeira observação. Via de regra, nós pensamos que quando Deus quer mudar um cenário, que quando Deus quer mudar uma história, que quando Deus quer mudar um contexto, nós pensamos que Deus levanta um movimento. Não é verdade? Quando pensamos em um grande agir de Deus, em uma ação de Deus no mundo, logo nos vem à mente um ajuntamento ou uma reunião de muitas pessoas. Mas é verdade, e também há histórias bíblicas que nos dizem exatamente o contrário. Mostra que às vezes Deus se utiliza de um indivíduo, de uma única pessoa, para mudar um contexto ou uma situação. E via de regra, esse indivíduo que Deus levanta, normalmente ele é um ser solitário. Ele é alguém muitas vezes criticado. Dificilmente a pessoa que Deus levanta encontra de início, apoio e vozes favoráveis. Normalmente é exatamente o contrário que acontece. Sabe por quê? Porque, queridos, o ministério, e aí você não entenda exclusivamente o ministério pastoral, eu estou falando do serviço para Deus, normalmente é uma caminhada solitária. Normalmente é assim. Embora que na nossa caminhada é verdade que essas pessoas solitárias que Deus levanta, que serão utilizadas por Deus para mudar um cenário, para mudar uma história, para mudar um contexto, ela encontrará na sua caminhada aliados. Porém, muitas vezes, eles serão obrigados a caminharem sozinhos. Por que eu começo esse sermão com essa introdução? Ou por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria de nós, talvez a totalidade de nós que estamos aqui nessa noite, nós achamos que é impossível uma pessoa sozinha mudar um cenário, mudar um contexto, pois nós acreditamos que isso só é possível quando uma grande massa se envolve juntamente conosco, ou seja, aquele velho jargão que nós temos, pessoas que cumprem a visão. Como isso deve ser almejado por nós? Pessoas que venham somar, que venham nos ajudar. Isso deve ser até alvo de nossa oração. Porém, para que essas pessoas se engajem, ou seja, se elas só farão isso se alguém começar, e normalmente começa-se na vida de um indivíduo. Eu vou lhe dar um exemplo prático disso. Muitos casamentos estão fadados ao fracasso, ou estão à beira de se desestruturar, porque apenas um dos cônjuges lutam, batalham, faz muitas vezes uma carreira solo para salvar o casamento, e essa pessoa não percebe o outro, nenhum esforço da outra parte, não quer ajudá-lo. A família já desistiu muitas vezes de alguns casamentos, os filhos já desistiram de alguns casamentos, os amigos já desistiram de alguns casamentos, porque não creem na transformação desse casamento, desse contexto. Porém, a Bíblia e a própria história da humanidade está repleta de exemplos que mostram que isso é possível, pela graça de Deus, a partir de apenas um dos cônjuges, que se dispõe, muitas vezes, a fazer isso sozinho. Nós temos relatos, experiências de situações dessa maneira. Sozinhos, apesar de ser árduo, irmãos, nós podemos fazer pela graça de Deus muitas coisas. O que nós não podemos é nos intimidar, nem nos desencorajar. O verso 1 e o verso 2 do texto que nós lemos, eu chamo a sua atenção para eles e vou reler. O texto nos diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Aqui Jonas está, não mais correndo de Deus, mas pelo contrário, ele parece ter aprendido que isso não dá certo.
E finalmente o profeta resolve correr juntamente com Deus, tê-lo como parceiro. E o que me chama a atenção aqui, que desafio tremendo Jonas tinha. Pregar num ambiente desanimador, porque Nínive era uma cidade desanimadora para quem conhecia a verdade ou para quem conhecia Deus. O ambiente em si mostrava que aquela cidade não queria nada com Deus. Era um povo pagão, era um povo mau, era um povo sem misericórdia. E foi exatamente para esse lugar que Deus envia o seu profeta. E eu lhe faço uma pergunta aqui nessa noite, fácil de responder. Qual? Jonas estava motivado a ir? Claro que não. Por quê? Porque ele conhecia a realidade dos ninivitas. Ele sabia o que ele ia encontrar lá. Ele sabia o que acontecia naquele lugar, como eles se comportavam, a maneira ímpia como aquele povo vivia. E aqui me vai uma primeira aplicação nessa noite ao nosso coração. Será que não é isso que passa no seu coração? Será que não é mesmo essa desmotivação que tem tomado conta do seu coração? Quando você olha o lugar onde você trabalha, quando você olha o lugar onde você está inserido, como está hoje à noite talvez o seu casamento, quem sabe o contexto da sua família, seus irmãos, seus pais, seus tios, seus filhos. Quando você analisa isso, seu coração fica desanimado, traz desânimo à sua própria vida. Será que você entrou aqui nessa noite, tal qual Jonas, desanimado, porque você quer trilhar um caminho que você sabe que é certo, mas talvez o próprio cônjuge que está ao seu lado não lhe ajuda? É uma carreira solo a sua. E há duas verdades iniciais relevantes, tomando como base o verso 1 e o verso 2 desse texto. Quais? Primeiro, Deus falou a Jonas pela segunda vez. Como isso me chamou a atenção? Por quê? Porque Deus está concedendo ao seu profeta uma segunda oportunidade. Irmãos, quantas pessoas no mundo não queriam ter uma segunda oportunidade? E não tiveram. Exemplo, Moisés. Moisés não teve uma segunda oportunidade para entrar na terra prometida. Jonas estava aqui, apesar da sua desobediência, tendo uma segunda oportunidade. É como se Deus dissesse a Jonas o seguinte: Jonas, é preciso que eu desenhe, é preciso que eu diga a você qual é a minha vontade, Jonas. E repito, nem todos temos uma segunda oportunidade. Eu entendo, irmãos, que Jonas é o filho pródigo do Antigo Testamento. Eu não tenho dúvida disso. E será que você não está assim? Quantas oportunidades não lhe foi dada de restaurar teu casamento, de recobrar teu ministério, de rever as atitudes com teus filhos, de tomar uma posição na vida? Será que Deus hoje à noite não está novamente lhe dando uma segunda oportunidade? E a minha pergunta é: você vai adiá-la até quando? Está aqui exatamente Jonas. Mas há uma segunda verdade aqui. Ele diz o seguinte: levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. O que era que Deus estava dizendo a Jonas? Jonas, não precisa inventar. Quem vai mudar o contexto desse povo é a minha palavra, não és tu, Jonas. Cabe a ti somente pregar o que eu te mandei. Que coisa interessante. Sabe por quê, irmãos? Você pode até pensar que quem vai mudar seu filho é um colégio melhor, talvez morar em um bairro melhor. Talvez você entrou aqui nessa noite e acha que seu casamento tem que ter um plus. E o plus do seu casamento, eu tenho um remédio para ele, eu tenho uma solução para ele. É exatamente isso que Deus disse a Jonas. Quem transforma o mais vil pecador é a palavra.
E se o evangelho não transformar o coração do teu filho, não transformar o coração do teu cônjuge, não transformar o coração do teu patrão, não transformar o seu coração, eu não sei o que pode transformar. E era exatamente isso aqui que Deus estava dizendo a Jonas: não precisa inventar, Jonas. Vai àquela cidade vil, vai àquela cidade perturbada e prega o que eu te dei. E pronto. Queridos, uma segunda aplicação com base no verso 1 e no verso 2. E eu vejo aqui mais duas verdades, no caso são 4, que nós aprendemos com Jonas, se nós queremos mudar o contexto onde nós estamos inseridos. Me permita aqui uma reflexão nessa noite. Você quer mudar o que na sua vida? O que precisa mudar na sua vida? Sua família? Você, seu coração? Seu casamento? O local de trabalho onde você está inserido? Talvez você não suporte mais. Eu vou lhe dar aqui 2 maneiras de você fazer isso. Primeiro, é necessário que você corrija os seus caminhos. Nínive era o lugar que Jonas não queria ir, mas era o lugar que Deus queria que ele estivesse. No coração de Jonas, Jonas queria estar em Tarsis, mas foi necessário que Jonas corrigisse o seu caminho e fosse exatamente para onde Deus o havia designado. E há uma aplicação para nós aqui nessa noite. Se nós queremos que alguma coisa mude para melhor na nossa vida, é necessário que nós corrigimos os nossos caminhos. E eu faço uma pergunta a você: há algo a ser corrigido em sua vida? Então apresse-se. Há algo a ser corrigido na sua vida? Apresse para fazê-lo. Apresse para fazê-lo. E foi exatamente isso que aconteceu com o profeta. A citação não é minha, mas alguém disse o seguinte: olha, o fato de Deus ser bondoso, concedendo uma segunda oportunidade, não deve ser um estímulo à rebeldia. A obediência é a melhor maneira de prevenir desastres. Quer acertar na vida? Quer começar a ter um lar feliz? Quer começar a ver teus filhos trilharem os caminhos do Senhor? Conserte na sua casa o que deve ser consertado. Conserte em você o que deve ser consertado. É impossível um filho, irmãos, procurar um pai e o pai não ter um conselho para dar. Isso não é impossível, não, é inconcebível. É inconcebível. Portanto, nessa noite, corrija o que tem de ser corrigido na sua vida. Segunda ou quarta verdade, melhor dizendo, ainda nesse texto 1 e 2. Creia na ação de Deus. Creia na ação de Deus. Jó 42, verso 2 diz o seguinte: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Que coisa maravilhosa. Meus irmãos, eu respeito demais se você acredita em livre-arbítrio. Mas graças a Deus, que Deus não respeitou o livre-arbítrio de Jonas. Porque se Deus tivesse respeitado o livre-arbítrio de Jonas, sabe quantas vezes Jonas ia para Nínive? Nenhuma. Se isso fosse possível, Deus respeitar o livre-arbítrio de Jonas, Jonas ainda estava hoje em Tarsis. Ele não estava em Nínive. Aqui finalmente, Jonas está disposto a fazer a vontade de Deus e não mais fugir. Sabe o que eu aprendo aqui? E isso é um grande aprendizado para todos nós que estamos aqui nessa noite. Qual? Em toda situação da nossa vida, mesmo nas situações mais dificultosas, Deus sempre tem algo a nos ensinar. Basta-nos apenas estar disponíveis a aprender. Sim ou não? Claro que sim. Por que eu estou dizendo isso? Verso 3 e verso 4. Vá para ele. Olha o que o texto nos diz. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la.
Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será o quê? Destruída. Foi necessário que Jonas passasse por essa experiência no ventre do peixe, irmãos. Um certo pregador disse o seguinte: eu não conheço nenhum homem que Deus vai usar poderosamente, que Deus não o fira, que Deus não o toque. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque em Jonas 1:1, Jonas tinha uma missão. A palavra de Deus veio a ele. Mas agora, Jonas tinha o sermão. E que sermão, irmãos? Que sermão? Cabia na palma da mão. Só eram 7 palavras. 7 palavras apenas o sermão de Jonas. Ele tinha o sermão, mas também Jonas tinha algo muito importante. Jonas tinha a experiência dele. Ou seja, Jonas mais do que ninguém, sabe por experiência própria, que Deus perdoa quem se arrepende. Jonas era um exemplo na cidade de Nínive, de que Deus é perdoador daquele que se arrepende. Jonas, ele tinha uma verdade para proclamar, mas ele também tinha exemplo de vida para mostrar. Quando ele chega a Nínive, ele era um dos maiores exemplos, se não o maior, de um rebelde que fugiu, mas que Deus lhe deu uma outra oportunidade. Que coisa maravilhosa. Qual o grande questionamento que se faz? Muita gente faz esse questionamento que eu vou dizer aqui a você: pastor, o sermão de Jonas não tinha uma gota de graça. É verdade. O sermão de Jonas não tinha uma gota de misericórdia. Era só juízo. Sim ou não? Olhe para ele. Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Outras versões diz, e Nínive será subvertida. A minha versão diz, e Nínive será destruída. Que sermão! Mas eu lhe respondo, queridos. Porque Deus, irmãos, como Deus é maravilhoso. Porque Deus registrou esse aborrecimento, essa falta de graça no sermão de Jonas, como também na vida dele? Eu vou lhe responder: para nos encorajar. Para nos encorajar. E por quê? Talvez você seja igual a ele. Você lute sozinho. Você caminha sozinho ou sozinha. Você não tem apoio de ninguém. E muitas vezes você se questiona. E qual a lição aqui que nós aprendemos aqui? Que apesar de você, Deus faz. Que apesar de mim, quem vai fazer sempre será Deus. Que apesar da rebeldia que muitas vezes impera dentro do seu lar, quem vai fazer é o Deus que te chamou. Isso é maravilhoso de Deus, demais. Por quê? Porque quando Deus quer mudar algo, apesar de quem nós somos, Deus faz porque Ele é soberano. Está aqui Jonas, né? O que me chamou a atenção, queridos, Nínive era grande pela sua história. Nínive era grande pelo seu tamanho. Nínive tinha algo em torno de 600 mil habitantes. Tinha mais gente do que Campina Grande. Há alguns autores que chegam a dizer que há quase 800 mil habitantes. Era muita gente. Mas Nínive também era grande pelo pecado, pela maldade. Mas apesar de tão difícil, apesar de tão grandiosa, esse homem de Deus contemplou ela completamente encurvada diante do Deus dele. Veja que coisa maravilhosa. Talvez você entrou aqui nessa noite e seu problema seja como Nínive, histórico. Já faz tempo que você vive. Talvez você entrou aqui e seu problema seja também enorme. É algo relutante, é algo parrudo, é algo que não parece ceder. Talvez você entrou aqui e seu problema seja pecaminoso, parece que não tem conserto. Eu tenho um conselho a lhe dar aqui nessa noite: se encoraje, continue andando com Deus, pois para esse Deus que nós servimos, não há causas impossíveis para Ele, porque grande não é Nínive, grande não é o seu problema, grande é o Deus que nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor.
Irmãos, aqui, quando eu olhava esse texto, parece que eu estava vendo Davi contra Golias. Porque aqui era a luta de um profeta solitário contra uma grande potência mundial. Um único homem. Mas olha o que Deus faz através de uma vida que mesmo a contragosto, eu sei disso, se dispõe na mão dele. Verso 5 e verso 6. Olha que coisa maravilhosa. A palavra de Deus diz o seguinte: os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. O que aconteceu naquela cidade? Compreensão da verdade. Os ninivitas ouviram e creram no que foi pregado. Me permita um parêntese aqui. Quando nós estamos na escola dominical, se você teve o prazer de ser uma criança que participou das salinhas, quando a tia ia falar para você sobre a história de Jonas, do que nós nos lembramos? De quê? De Jonas e o grande peixe. Não é verdade? É interessante que para nós o maior milagre que tem, e é um milagre realmente, é Jonas ter sobrevivido 3 dias e 3 noites dentro da barriga daquele grande peixe. E eu digo a você que esse não é o maior milagre do livro. O maior milagre do livro está aqui. Porque nós estamos aqui diante de um maior milagre desse livro. A conversão de uma totalidade de 600 mil pessoas. Nunca mais ocorreu esse fenômeno na história. Nenhum avivalista, nenhum apóstolo conseguiu esse feito. Queridos, concorda comigo ou não? Eu acho que você vai concordar. Qual era a chance disso acontecer? Diga a verdade. 0. Imagine se fosse dada uma missão a você que está aí. Entre em Campina Grande, pregue um sermãozinho de 7 palavras e espere que toda Campina Grande se dobre diante de Deus. Você acreditava? Não. Era isso que estava ocorrendo aqui. O que me chama a atenção, alguns doutrinadores dizem o seguinte, que por ter passado 3 dias no ventre do peixe, Jonas teve a sua pele retirada, a primeira pele. Jonas ficou branco. Então quando Jonas chega em Nínive, talvez trajado com aquelas roupas de profeta, não é? Ele era na realidade uma lesma ambulante. E Jonas chega talvez na principal praça de Nínive e prega esse sermão de 7 palavras, dizendo o quê? Daqui a 40 dias, vocês tudinho estão no inferno. O que era que você dizia desse profeta? Mal educado, grosso. Eu vou lá vi um doido desse, sem paletó, sem gravata, todo branco, todo arrupiado, correndo no meio do mundo, correndo no meio de Nínive, dizendo que daqui a 40 dias, todos nós vamos para o inferno. Há possibilidade de se converter num sermão desse? Sim. Sim. E mais, eu acredito que Jonas pregou na expectativa que Deus fizesse em Nínive o mesmo que Deus havia feito em Sodoma e Gomorra. Porque a palavra destruída aqui do verso 4 é a mesma palavra usada para destruir quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra. A expectativa de Jonas era que toda Nínive caísse sobre o juízo de Deus. E Jonas conhecia a história. Há uma coisa aqui para lhe dizer nessa noite, queridos. Sabe por que os ninivitas se converteram? Porque os ninivitas ouviram e creram. A maior batalha que todos nós que estamos aqui nessa noite temos é na nossa mente. Hoje eu fazia minha devocional em Marcos capítulo 4, na parábola do semeador. E uma coisa que me chamou a atenção é que a primeira semente ela é lançada à beira do caminho.
E a Bíblia diz que logo vem o maligno e retira, para que ela não dê fruto. Nesse exato momento aqui, isso já está acontecendo com algumas pessoas aqui. Para que essa palavra não flua, para que essa palavra não desça ao seu coração, para que ela não venha germinar. Portanto, nós não podemos substituir pregação por brincadeira. Vai lá, Jonas, e prega o que eu te mandei. E me permita uma aplicação aqui muito simples nessa noite. Eu espero que a partir de hoje, essa mensagem cure você do pensamento de que a eficiência da pregação depende da qualidade, depende da retórica, depende da habilidade do pregador. Diga a você que não. Se Deus não conceder graça à pregação, não acontece nada. Você tem que concordar comigo que Noé era um homem crente, que Noé era um homem temente a Deus, que Noé andava com Deus, pregou 120 anos, não se converteu ninguém. Jonas pregou um dia, um sermão de 7 palavrinhas, se converteu 600.000 pessoas. Por quê? Porque a mensagem é maior do que o mensageiro. O pregador é apenas uma voz. E a salvação pertence sempre ao Senhor. Jonas capítulo 2, verso 9. Ou Deus concede graça ao pregador, ou Deus concede graça à mensagem, ou não acontece absolutamente nada. E Deus concedeu graça a Jonas. E uma cidade inteira, com um sermão de 7 palavras, se dobrou ao senhorio de Cristo. Se dobrou ao senhorio de Cristo. Irmãos, olhe para o verso 6. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Um dia de pregação, o poder foi tão grande que veio sobre o povo temor. O povo passou a jejuar, a se cobrir de pano de saco, demonstrando naquela cultura arrependimento. É interessante que a notícia ou a mensagem chegou também ao rei, né? Não ficou apenas no proletariado, por assim dizer. E eu acho que a notícia deve ter chegado assim, né? Por um mensageiro, evidentemente. Majestade, Nínive parou. O povo não está mais trabalhando, ninguém está descendo as lavouras, o comércio parou, o exército baixou as armas, tudo parou. E o rei deve ter perguntado: meu filho, por quê? Ele disse: porque tem um profeta aí, pregando exatamente isso aqui. Ainda 40 dias, e Nínive será destruída. O rei ouviu o sermão, e simplesmente se quebrantou e se arrependeu de tudo que ele havia feito. Meus queridos irmãos, versos 7 e 8. Olha o que o rei manda fazer. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, podem comer coisa alguma. Não lhes dê pasto, não deixe que beba água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Meus queridos irmãos, claro que a Bíblia não está dizendo aqui que os animais se converteram, mas que seus proprietários sim. E colocando panos de saco em seus animais, aqueles homens estavam dizendo o seguinte: não só a minha vida, mas tudo que eu possuo pertence agora a esse Deus. O rei mandou um decreto, é verdade, mas simplesmente oficializando o que ele já havia testificado. E o que ele havia testificado? A conversão do seu povo, mas agora também a conversão do seu próprio coração. Olha, queridos, nós já estamos quase encerrando. Verso 9 e verso 10.
Olha o que nos diz o texto. Quem sabe, o rei falando, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. O que é que houve aqui, em Nínive, e no coração do rei? Houve contrição, e houve confissão. Irmãos, esse povo se converteu de fato. Esse povo mudou de vida. Olha a posição do rei. É a atitude correta. É a atitude certa de quem está arrependido. Por que eu estou dizendo isso? Olha o que ele diz. Será que tem esperança para nós? Ele não exigiu nada de Deus. O rei entende que é Deus que tem que nos dar uma oportunidade. E nós não. Não somos nós que escolhemos Deus. É Ele que nos escolhe. É Deus que hoje à noite está lhe dando uma outra oportunidade. É Deus que está lhe chamando hoje à noite. É Deus mais uma vez que te chama. Portanto, não perca essa oportunidade. E você poderia perguntar, pastor, foi conversão mesmo? Dessas possivelmente 600 mil pessoas? Foi sim. O próprio Jesus em Mateus 12:41 testifica isso. Ele diz que no grande dia do juízo, os ninivitas se levantarão. Se levantarão. Para mostrar aos pagãos que realmente eles se converteram. Veja que coisa. E agora, esse povo passa a ter vergonha do seu passado. Eles se arrependeram. E lamentaram profundamente pelas suas antigas obras. Deixe-me dizer algo aqui a você. Existe uma diferença muito grande entre remorso e arrependimento. Remorso é a vergonha por ter sido pego em flagrante. Arrependimento é mudança de comportamento. Esse povo mudou suas práticas. Eles verdadeiramente se converteram das suas más obras. Das suas obras que o envergonhavam. Eu lhe pergunto, e eu creio, e espero e oro, que isso esteja acontecendo com você. Sabe o que me chama a atenção aqui no verso 10, para a gente terminar? Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Esse verso 10 para mim é crucial. Sabe por quê? Deus só viu uma coisa. Deus não viu panos de saco. Deus não viu sentar nas cinzas, ou pelo menos não se importou. Deus não se impressionou com o jejum, porque muitas pessoas podem fazer isso e nunca mudarem de vida. Eu não estou dizendo que jejum não é importante. Eu não estou dizendo que dizimar não é importante. Eu não estou dizendo que pregar não é importante. Eu não estou dizendo que louvar não é importante. Mas muita gente faz isso sem nunca ter tido uma experiência real com Deus. O que Deus viu aqui no verso claro é muito claro. Deus viu a conversão, a mudança, a prova de que naquele povo houve arrependimento e mudança de comportamento. Oh, meus irmãos, eu fico imaginando, depois dessa mensagem, os ninivitas devem ter se reunido e dizer o seguinte: falta só 39 dias. 39 dias. E no outro dia falta 38, falta 37, falta 36, falta 35. A angústia estava tomando conta daquele povo, até chegar o 40º dia. E eu imagino que quando chegou o 40º dia, e não aconteceu nada, o rei deve ter dado uma festa. Os ninivitas devem ter pulado de alegria, dizendo o seguinte: parece-nos não, temos certeza que Deus nos recebeu, que Ele viu que nossa conversão é verdadeira. Todo mundo deu festa, todo mundo estava alegre, menos o crente, menos Jonas. Que coisa triste, né?
Mas isso é assunto para uma nova oportunidade. Mas Jonas não ficou alegre. Eu concluo nessa noite com apenas 3 reflexões ao nosso coração. Você que está aí me ouvindo nessa noite e é cristão. Quantos discípulos você ajudou a fazer? Nós estamos num culto de missões. Quantas pessoas hoje estão no Evangelho por sua causa? Por seu ministério? Quantas pessoas você trouxe a Cristo? É a primeira reflexão que eu gostaria de fazer a você nessa noite. Segunda reflexão. Não desista de mudar o contexto onde você está. Talvez seja seu casamento. Quem sabe seja seus filhos. Ou talvez seja o seu próprio coração. Não desista de mudá-lo. Mesmo que você esteja sozinho. Lembre-se do seguinte: quem faz é o Senhor. E Ele sempre o faz pela sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava vendo sobre um grande avivamento do século IV, né? Quando diz que João Crisóstomo, depois de pregar um sermão, ele batizou, fruto do seu ministério, em um só dia, 3.000 pessoas. E com certeza ali foi um grande avivamento. Agora você imagine um ministério onde em apenas um dia o camarada consegue uma igreja de 600.000 pessoas. E ele ainda está descontente. Não é verdade? E ele ainda está descontente. Sabe qual é a minha oração nessa noite? É que nós sejamos contentes com aquilo que Deus já nos proporcionou. Deus tem sido bom conosco, irmãos. Deus tem sido maravilhoso com a gente. Não desista de você. Não desista do seu casamento. Não desista dos seus filhos. Não desista do seu ministério. Sabe por quê? Quem faz sempre é o Senhor. Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus.